Já um leão e que até estremeça. Graça e paz, igreja. Vamos lá. O pastor já deu início à minha pregação. Tem telão? Tem telão? Ah, tá. Tudo bem. Mas eu vou, enquanto não tem o telão ali, eu vou dar o título para vocês, que se fosse para intitular essa palavra, eu coloquei ela como Derrubando Gigantes. E de início eu quero falar, quem já assistiu aquele filme Gigantes de Aço? Quase todo mundo, né? Quem não assistiu, vale a pena assistir, é bem legal. E eu vou falar um pouquinho sobre a história dele. Ele começa a história com Charlie, que ele é um lutador de boxe, né? E, na verdade, ele é um ex-boxeador. Por quê? Porque, naquela época, os lutadores eles foram substituídos por robôs de aço. Robôs grandes e fortes. E eles foram substituídos por gigantes de aço. E ele ficou sem emprego. Ele ficou sem lutar, ele ficou sem trabalhar, ele ficou sem renda. E, durante isso, ele foi viver na casa de favor de uma amiga dele, que era filha do falecido treinador dele. E, nesse meio tempo que ele estava lá, a ex-mulher dele faleceu. E ele tinha um filho de 11 anos. E esse filho de 11 anos veio morar com ele. De repente, de surpresa. E o pai e o filho, eles não se davam bem. Pensa, uma criança de 12 anos morar com um estranho. Era pai no papel, mas não era pai presente, não era pai, né? Não estava junto. Pense vocês, uma criança de 11 anos morar com uma pessoa que nem conhece, que só tem um título de pai. Ia ser meio estranho, né? Eles conviveram uma época, foi passando, o tempo foi passando, eles foram se dando bem, foram se conhecendo, foram tendo intimidade um com o outro. E no meio disso tudo, eles encontraram um gigante de aço. Eles encontraram um robô todo enferrujado, um robô todo velho, mas na época era um robô top de linha. Era um dos melhores que tinha, só que ele foi abandonado pelo criador dele, que não quis mais, e foi abandonado. E isso, o Max, que é o filho do Charlie, quis recrutar esse gigante, esse robô de aço, e levou para a casa onde eles moravam, que no caso era uma oficina que tinha se tornado um ringue de boxe por causa do pai dele, e era um espaço bem amplo que eles conseguiram colocar esse robô lá dentro. E o que eu quero dizer com isso? Esse robô, eles colocaram ele para luta, eles procuraram peças, eles encontraram peças e eles aprimoraram esse robô. Deixaram ele forte, deixaram ele maior ainda, deixaram ele bem, como que eu vou dizer? Bem apto para poder lutar. E eles foram começando as lutas nos ringues, começaram com um robô mais ou menos lutar, ganhou. Lutou com o segundo robô, ganhou. Lutou com o terceiro, com o quarto, com o quinto robô e ganhou. E Max, que era o filho de Charlie, ele não desistiu. Charlie, ele não tinha dinheiro nenhum para investir nesses robôs. Mas Max não queria desistir. E ele foi até o fim. Quando chegou no final do filme, ele disse para o pai, pai, eu inscrevi o Bob, vamos dar um nome, o Bob para lutar com o leão, no caso, né? Vamos colocar. O Bob para lutar com o leão. E ele inscreveu o Bob numa luta, e esse gigante, o segundo gigante, ele era campeão mundial. Então, tu pensa, nas tecnologias de hoje em dia, um gigante todo forte, de aço, né?
todo lisinho, todo polido, brilhando, os olhos com neon, tudo xenon, xenon é de carro, né? Neon, assim, tudo brilhando, todo bonitão. E quem era por trás desse gigante era uma moça muito rica. Então, ela tinha dinheiro para investir nesse gigante. E Max não desistiu, ele levou esse gigante para lá. Mas o que eu quero dizer com isso? No final, Charlie e o Max, eles ganharam desse gigante, desse robô. E o que eu quero trazer para vocês, em comparação com uma história da Bíblia, que foi já a introdução que o pastor fez, é a história de Davi e Golias. Quem que conhece a história de Davi e Golias? Acho que todo mundo, né? Acho que desde criança aqui, quem foi instruído nos caminhos, ou até mesmo quem não foi, já sabe a história de Davi e Golias, né? Abre para mim lá em 1 Samuel, no versículo 16, por favor. Vou contar um pouquinho a história de como foi que Davi virou rei, até chegar na parte dele de Golias. Diz assim, 1 Samuel, no versículo 16. 1 Samuel 16, no versículo... Espera aí que eu me perdi. No versículo 2. Diz assim... No 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois, vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé. Pois eu escolhi um filho dos filhos dele para ser rei. Versículo 6. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: esse homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Aí o Senhor disse a Samuel: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo com o coração. E esse também não foi escolhido por Deus. Mais à frente, Jessé trouxe mais um filho. Só que esse também não era escolhido de Deus. E se passaram mais 7 filhos, e nenhum era o que Deus queria. Chegou na parte em que Samuel pede: tu não tem mais um filho? Tu não tem mais alguém? Aí Jessé fala: sim, tenho. Ele está lá pastoreando as minhas ovelhas. Aí Jessé foi lá, chamou o filho, e era Davi. A pessoa que Deus tinha escolhido segundo o seu coração. Em 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, no 4, já conta a história onde aparece Golias. Golias, ele era dos filisteus. E Davi era dos israelitas. O povo que na época se duelava. E Golias, ele era um gigante de 3 metros de altura. Ele tinha capacete de ferro, capacete de bronze, armação de bronze, e a sua armação ela pesava em torno de 60 quilos. Então você pensa, uma pessoa com 3 metros de altura, com um capacete de bronze e uma armadura pesando 60 quilos. Imaginem quantos quilos Golias pesava, né? Para suportar tudo aquilo. Com 3 metros de altura, eu tenho 1,75, ele era pelo menos o dobro do meu tamanho, né?
E no meio disso tudo, Golias grita para o pessoal israelitas: escolham um homem para duelar comigo. Passou 40 dias e Golias ia lá. Todo mundo corria. No outro dia, manhã e tarde, ele fazia isso. Aparecia lá, os israelitas corriam. Ninguém queria confrontar com Golias, porque ele era grande e os israelitas eram pequenos. Pequenos assim, como nós, pessoas normais. E Golias grita: o que vocês estão fazendo aqui? Para os israelitas. No versículo... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Coloca no 16:32. Não, 17:32. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Davi disse ao Senhor: eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me atacar, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Foi aí onde Saul tirou a armadura dele, porque ele também era soldado, ele era rei dos soldados. E ele tirou a armadura dele e deu para Davi. Só que Saul era uma pessoa, vamos dizer, do meu tamanho, e Davi era uma pessoa do tamanho de vocês, dos menores. Tanto pensa, uma armadura minha caber na Lauren. Não vai dar certo, né? Então Davi foi, tirou toda a armadura dele, catou 5 pedrinhas que tinha num riacho lá, colocou dentro de uma bolsa, estufou o peito e foi. Eu vou matar esse gigante. Ele pensou, né? Eu não tenho medo. Deus me capacitou. Foi que Davi chegou com as pedrinhas, lá com Golias. Golias, né? Forte, grande, um gigante. Foi onde Davi pegou uma pedrinha na cabeça do Golias. Simplesmente uma pedrinha. E Golias, ó, puf, caiu. E eu pergunto para vocês, qual tem sido o gigante que tem afrontado vocês? Qual tem sido o gigante que tem afastado vocês da presença de Deus? Eu coloquei uns aqui e vou referenciar eles com a Bíblia, para a gente ver que a gente não precisa ter esses gigantes na nossa vida. O primeiro deles foi o medo. Abre lá para nós em Isaías 41, 10.
Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha mão forte. Deus diz ali, não fiquem com medo. Ponto. Não fiquem com medo do que acontece com vocês. Não fiquem com medo de situações que vocês acham que vocês não vão vencer. O segundo é a ansiedade. Filipenses 4, do 6 e 7. Quatro, 6, 7. Filipenses. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Não sejam ansiosos por coisa alguma. Entregue o seu coração a Deus. O terceiro que eu coloquei é a solidão. Está lá em Deuteronômios 31, 8. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, não tenha medo. Ali diz, Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Quantas vezes a gente já se sentiu sozinho? Quantas vezes a gente já achou, ninguém me ama, minha família não me ama, ninguém quer ficar perto de mim? Quantas vezes? O quarto é a tristeza. Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz. E eu canto hinos em seu louvor. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda e por isso o meu coração está feliz. Nos momentos que a gente se sentir triste, pense em Deus. Pense que Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Nós precisamos ser alegres. Nós precisamos ter a alegria de Cristo dentro de nós. 6 é a amizade. A amizade é um gigante na nossa vida que muitas vezes ele nos destrói. Muitas vezes ele nos leva ao fundo do poço. E muitas das vezes nos traz para perto de Cristo. Eu tenho certeza aqui que por mais que vocês são adolescentes, vocês têm amigos assim. Que muitas vezes levam vocês para um mau caminho, ou falam coisas erradas, fazem coisas erradas. E tenho certeza também que vocês têm amigos que os convidem para vir no culto. Que é esses que precisam ser valorizados. É esses que a gente precisa ter por perto. Eu vou falar por mim, porque eu vivi muito tempo no mundo. Eu conheço a Jesus há uns 10, 12 anos. Mas que realmente eu me converti faz 6. Porque eu decidi deixar as minhas amizades para trás. Porque sozinho você não consegue nada. Nem se destruir, nem subir. No caso, estar com Cristo.
E graças a Deus eu tive amizades que me trouxeram para a igreja, que cuidaram de mim e que me cuidam até hoje. Então valorizem. Em Provérbios 17, diz que... Deixa eu passar lá. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. E o último, não menos importante, o pecado, que está em Provérbios 28:13. O pecado, ele, na maioria das vezes, ele nos afasta de Deus. Porque quando eu erro, ou quando você erra, quando a gente peca, o que mais a gente tem é vergonha de chegar para Deus e pedir perdão. A gente tem vergonha de chegar no nosso quarto, se ajoelhar, ou até mesmo aqui na igreja, de pedir perdão a Deus. A gente tem medo, a gente quer se afastar, porque a gente acha que Ele vai nos julgar, que Ele vai nos apontar o dedo. Mas não, Ele está aqui de braços abertos para me receber e para te receber. Só que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E não cometê-los mais. Então, medo, ansiedade, solidão, tristeza, amizade e pecado são coisas que são gigantes que a gente precisa vencer. Porque os gigantes, eles estão ao nosso redor, eles estão em cada esquina. Existe gigante interior, existe gigante exterior, que a gente cria, fictício, gigante real. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós, nenhum de vocês, sai correndo atrás de um gigante, procurando problema, procurando situações que vão deixar Deus triste. Eu, pelo menos, não corro atrás de problema. Eu tento fugir e, quando acontece, eu tento resolver. Então, que a gente não tenha... Lógico, a gente vai ter gigantes na nossa vida, mas que a gente não tenha medo. A gente tenha fé. A gente tenha sabedoria para lidar com eles. A gente seja fiel a Deus. A gente tenha intimidade com Deus para poder contar para Ele o que está acontecendo, quais são os gigantes que estão nos afrontando. E que a gente não desista. Que a gente tenha fé que a gente vai vencer. E uma das batalhas mais importantes contra esses gigantes é a nossa oração. Que sem a oração a gente não é nada. Como a Ana falou, ela fechou o quarto dela, ela foi para o secreto. E tenho certeza que ela sentiu a presença de Deus. E isso, quem de nós tem feito? Fechado a porta do nosso quarto, entregar os nossos problemas, entregar os nossos gigantes para Deus, para que Ele tome posse disso. E o que Davi foi, e o que ele queria quando ele foi desafiar Golias? O que Max, quando colocou o gigante para desafiar aquele fortidão, o que ele queria? Ele queria vencer, não queria? Os dois queriam vencer. Independentemente do que eles fizeram ou do que eles faziam, eles queriam vencer. Então, eles se prepararam para isso. O robô, ele treinou muito para chegar nas finais e conseguiu. Davi, ele não tinha treinamento nenhum, mas ele teve a ousadia de pegar 5 pedrinhas e ir com a sua fé e com a sua coragem. E tenho certeza que ele pensou, seja o que Deus quiser. Só que Deus quis que ele ganhasse. E eu tenho certeza que Deus quer que eu e você vençamos os gigantes que tem na nossa vida. As coisas que nos afastam de Deus. Vocês sabem qual é a coisa, ou a pessoa, ou a situação,
ou o ser que é o gigante maior na nossa vida, chegue em casa e se olhe no espelho. É eu e você. Nós somos os nossos próprios gigantes muitas vezes. Porque nós colocamos coisas na nossa cabeça, nós colocamos coisas no nosso coração. Eu não vou conseguir estudar para aquela prova. Eu não vou conseguir passar naquele vestibular. Eu não vou conseguir fazer aquela continha de matemática. Muitas vezes é eu e você o gigante da nossa vida. E a gente tem que lutar contra isso todos os dias. Essa semana, na minha vida, o pastor Alexandre pediu domingo passado para eu ministrar hoje. E essa semana, durante esse ano, eu acho que foi a pior semana da minha vida. Eu não vou chorar. Sou muito emotiva. E para quem me conhece, sabe que eu sou um pouco impaciente. Já fui mais. Mas Deus está me curando disso. E eu até contei para a Paola uma situação, vocês podem até dar risada do que aconteceu. No feriado, minha família fez panqueca para almoçar, né? E eu fiz 2 separadas, uma de doce de leite, uma de queijo, para eu esquentar junto ali, né? Mas estava no mesmo. E a minha mãe e a minha irmã foram lá, esquentaram todas as panquecas delas e deixaram as minhas 2 de lado. Eu falei, não acredito que até minha mãe e minha irmã estão contra mim. Não me amam. Verdade, gente, eu pensei isso. Nossa, aquilo me revoltou de uma maneira que vocês não têm noção. Eu fiquei muito triste. É verdade. E quem colocou isso na minha cabeça fui eu. Elas me trataram da mesma forma que elas sempre me tratam. Não deixando as minhas coisas de lado, mas eu pensei que elas tinham deixado de esquentar. Então, é uma coisa tosca que eu achei que tivesse acontecido. Porque o inimigo, os gigantes da minha vida colocaram isso na minha cabeça. Eu fiquei irritada até com uma fita durex essa semana. Que eu não conseguia fazer um embrulho lá na empresa. Eu fiquei mais de meia hora para fazer um pacote de uniforme. Mais de meia hora. Coisa que se faz em 5 minutos. E eu batia assim as coisas. Não tinha paciência nem com a fita, coitada. Não tinha nada a ver. E essa semana foi o meu maior gigante. Eu lutar contra eu mesma. Contra a minha impaciência. Contra a minha falta de sabedoria, porque eu não tive sabedoria nenhuma para lidar com isso. Então, se olhem no espelho quando vocês chegarem em casa. E vejam o que é que está fazendo vocês desistirem, muitas vezes, de alguma coisa. Ou pensar, eu não sou capaz. Isso são os gigantes que estão dentro de você. Pense que Deus deu seu único filho para morrer por mim e por você naquela cruz. E eu e você achamos que os gigantes aqui da vida vão nos destruir. Eu creio que não. Na minha vida não vão. E creio que na vida de vocês também não. E para finalizar, eu quero deixar uma frase para vocês. Que diz assim: os gigantes podem até tirar seus olhos de Deus e roubar o seu coração, os seus sonhos e as suas vitórias. Portanto, tire os seus olhos dos gigantes. Coloque os seus olhos no Deus vivo e vença esses gigantes. Independentemente de quais sejam. Nós líderes estamos aqui para você que muitas vezes não tem a sua família em Cristo e precisa conversar e precisa desabafar, precisa contar alguma coisa importante e não tem com quem contar. Nos chame. Fale para nós.
como eu chamei a Paola, que é minha amiga, para contar essa besteira da panqueca. É uma besteira. Só que para mim foi muito mais fácil desabafar com ela, me sentir melhor, do que segurar isso para mim. Então vença esses gigantes que tem dentro de você. Vença isso que está te afrontando, que está te deixando com medo. Vocês mesmos são adolescentes. Vocês têm uma vida inteira para frente. Queria eu, com 10, 9 anos, ter conhecido a Cristo. A minha vida ia ser tão diferente. As meninas, os meninos que já são mais velhos, aproveite esse momento que vocês têm com Deus. Derrube, o telão está ali, derrubando os gigantes. Derrubem os gigantes que tem na vida de vocês. Vocês são crianças, vocês são adolescentes, mas eu tenho certeza que dentro de vocês tem alguma coisa que incomoda. Uma situação na escola, uma situação em casa, com o pai, com a mãe. Cada um tem o seu problema. Então vença eles. Derrube os gigantes que tem dentro de você. E pense realmente quem é que você quer por perto para te ajudar a fazer isso. E não fique sozinho. Você está numa casa, você está numa igreja onde a gente pode se olhar, a gente não pode se abraçar, mas a gente pode contar um com o outro. Queria que vocês levantassem, fechassem os seus olhos, colocassem a mão no seu coração.